Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos explorar uma verdadeira revolução no mundo da impressão de grande formato. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a primeira impressora de grande porte com tanque de tinta da HP do mundo. E quem vai nos contar tudo sobre essa máquina é o Thiago, especialista da HP. Vem pra cá, Thiago. É sempre um prazer. Larissa. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então um prazer estar aqui com vocês aí para compartilhar sobre esse lançamento da HP tão aguardado pelo mercado. Quem é ela? Nos conte mais. Essa é a HP DesignJet Smart Tank T858. É uma impressora voltada aí para as gráficas rápidas, para as copiadoras que visam ter um baixo custo de impressão sem comprometer a qualidade de impressão. E nós vamos falar então dos grandes diferenciais dessa máquina e o que ela agrega para esses profissionais. Para começar então, Thiago, o porquê dessa questão da revolução? A revolução é porque essa é a primeira DesignJet com tanque de tinta da HP. Essa já era uma necessidade aguardada pelo mercado, muitos clientes estavam buscando esse tipo de solução e acabavam até criando soluções adaptadas, comprando um sistema aleatório, colocando tintas não originais que acabava aumentando os custos com manutenção e piorando a qualidade de impressão. Agora, com o nosso novo sistema, o sistema já integrado na impressora, o cliente pode comprar garrafas de tinta de 500 ml e carregar ele mesmo manualmente na impressora. São 4 cores, então 4 garrafas de tinta de 500 ml. E o mais legal... Essa daqui, né, Thiago? Exatamente essa! Já tem até para demonstrar. Exatamente. Então, o mais legal dela é que não deixa vazar tinta. Posso? Certeza? Sim, Posso certeza. Testar em você? Pode. Posso? Então, olha só que legal. Uma garrafa que você não precisa apertar para soltar a tinta e você vê que, olha, não vaza a tinta mesmo quando você gira ela, né? Coloca de ponta cabeça. Então é um sistema com antiderramamento, evitando a sujeira. Quem conhece, né? Quem já tem um sistema não original sabe bem do que eu tô falando. Geralmente o chão perto da impressora é todo cheio de tinta, todo manchado, e com HP, com esse sistema original da HP DesignJet Smart Tank, o cliente não tem que se preocupar com isso. E o legal, não é, Thiago, é que a gente consegue visualizar essa questão da tinta, tanto pelo painel frontal, quanto pelo sistema da HP, né? Continua. Exatamente, um bom ponto, Larissa. Porque quando você coloca um sistema não original, muitas vezes você acaba colocando um inibidor de leitura do chip que acaba comprometendo a visualização no painel frontal da impressora. Então, com o sistema original, o cliente não perde esse monitoramento do nível de tinta. Além de, pelo próprio cartucho, pelo próprio tanque, melhor dizendo, de tinta da máquina, a gente consegue visualizar o nível de tinta que também tem nesse tanque. Então, pelo painel e pelo aspecto visual da impressora. E quando a gente compara, né, as tintas originais e tudo mais da HP, além dessa questão, né, da máquina, a questão da qualidade da impressão também, né, Thiago? Perfeitamente, muito bom ponto. Quando você usa tintas paralelas, embora o custo, às vezes o custo de impressão pareça ser menor, você acaba ainda perdendo em qualidade de impressão. Então, muitas vezes, utilizando um sistema paralelo, você reduz a qualidade de impressão para ter mais ou menos o mesmo custo de impressão. Com o sistema original da HP, a gente mantém a qualidade, reduzindo o custo de impressão e de manutenção, inclusive. Então é o melhor custo-benefício do mercado para quem vende serviços de impressão. Essa máquina, além, né, de quem vende serviço de impressão,
também pode ser indicada para arquitetos, engenheiros. Sim, se eles têm alto volume de impressão, vendem, né? Acho que o principal uso aí seria justamente quem vende cartaz, que usa um alto consumo de tinta, tem um alto consumo de tinta, e aí faz bastante sentido esse tipo de solução. Agora, para os arquitetos, para os engenheiros, a gente permanece tendo as nossas impressoras de cartucho de tinta, essa Smart Tank, ela completa o nosso portfólio, mas a gente tem outras soluções para arquitetos, engenheiros que estão muitas vezes no escritório e não tem um volume tão grande de impressão para consumir 2 litros de tinta, né, antes dessa tinta vencer na impressora. Ou seja, você vai encontrar na HP sempre a melhor solução para o seu trabalho, para o seu dia a dia, até visando qualidade e economia, né? Exatamente. E a gente vê o design, ela é, né, uma máquina maior, então para quem, né, trabalha com essa venda de impressão e tudo mais, cabe tranquilamente. Cabe tranquilamente. É um ótimo ponto porque a gente está falando aqui de uma impressora de grande formato. Uma impressora que consegue imprimir até 36 polegadas de largura, ou seja, 91 centímetros, mas ainda assim ela é compacta. E como o sistema de tanque, o sistema de garrafas de tinta, ele está embutido na impressora, a gente não tem aquele puxadinho aqui para a lateral que acaba ocupando ainda mais espaço, né? E dificultando encaixar essa impressora dentro do espaço do cliente, que nem sempre é dos maiores, né? Muitas vezes gráfica rápida tem um espaço mais compacto, né? As lojas são pequenas, muitas vezes são lojas de rua, então essa máquina encaixa perfeitamente no espaço do nosso cliente. E já que a gente está falando, né, Thiago, dessa questão da tinta, você citou até o uso nos supermercados, né, por exemplo, a gente percebe na impressão, porque essa impressão foi feita com essa máquina, né? Exatamente. Que o preto, por exemplo, é bem pigmentado, a questão das linhas, tudo influencia com a qualidade da tinta, né? Exatamente. Essa impressão, ela foi feita nessa máquina que usa 4 cores, né? Então, as cores ciano, magenta, amarelo são tintas corante, base de corante, que ajuda a dar mais intensidade para as cores. Tá? As cores vibrantes na impressão, especialmente quando a gente está falando de papel comum. Quando a gente usa o preto ele é pigmentado, já para enfatizar e para ajudar os clientes que precisam de linhas precisas. Então ela é uma máquina híbrida que serve tanto para os arquitetos, engenheiros que precisam de máxima precisão e alta intensidade de cores em papel comum, mas também serve para os supermercados, por exemplo, ou quem vai trabalhar com cartazeamento, que precisa dessas cores intensas em papéis que são mais comuns, né, do dia a dia, que tem um custo mais acessível. E agora todo mundo quer saber, Thiago, é uma máquina rápida? Sim, é uma máquina rápida. 90 formatos A1 por hora. Além desse modelo que a gente está vendo aqui, a T858, que é um modelo somente impressora, a gente tem também um modelo multifuncional, que é a Smart Tank T908. Já no modelo T908, a gente consegue imprimir até 120 A1 por hora, 120 formatos A1 por hora, que vai dar uma folha A1 em 21 segundos. Então são máquinas que são bastante rápidas para atender o cliente que chega no balcão e já consegue sair com a sua impressão feita com alta qualidade e intensidade de cores. E quais os papéis a gente consegue imprimir aqui? O que é usado? Quais são os tamanhos e formatos? Ela consegue imprimir em formatos A4, A3, A2, A1, até chegar ao formato A0. O legal é que o modelo impressora, ele vem ainda já com uma bandeja para tamanhos A4 e A3, até 50 folhas. Então o cliente não precisa, né, o dono da impressora, ele não precisa ficar alternando manualmente entre rolo ou folha. Através do próprio aplicativo, ele já consegue determinar qual é o caminho de impressão que ele quer e aí com isso facilita muito a produtividade, o manuseio ali das impressões do dia a dia.
E já que você comentou então, Thiago, dessa outra versão, né? Existe a multifuncional. Quais são as diferenças de uma para outra? O que a gente leva em consideração? Sim, muito importante essa pergunta, porque de fato mudam algumas coisas entre a modelo impressora e o modelo multifuncional. A multifuncional, primeiro, obviamente, é o scanner, né? O que mais diferencia uma e outra é o scanner. Então, o modelo T908 ele consegue, além de imprimir, digitalizar e copiar. Mas não é só isso, a gente já acabou de falar aqui, a velocidade de impressão também aumenta. A 908 ela é mais produtiva. Ela tem também uma entrada para pendrive, então o cliente consegue digitalizar para pendrive ou até mesmo imprimir via pendrive. E a autonomia do rolo também é maior. Então, no modelo 858, que é um modelo somente impressora, a capacidade de rolos é de rolo, na verdade, se você aceitar de até... Que é essa? Exatamente, essa até aqui. 50 metros. O rolo que está aqui, olha... 50 metros. De 50 metros. Agora, no modelo 908 multifuncional, o rolo é capaz de alcançar até 100 metros. Então, duplica a autonomia do nosso cliente. Por outro lado, o modelo multifuncional não tem a bandeja para formato A3, pensando justamente nessa maior produtividade do nosso cliente. Então são essas considerações que você precisa, né, pensar aí na hora de escolher então a sua máquina. E para facilitar esse processo de impressão, tem alguma coisa? Sim, nós temos uma solução chamada HP Click. É um software que se instala no computador e permite o envio muito fácil e simplificado para as impressoras HP Smart Tank. O HP Click ele já é um conhecido dos nossos clientes porque ele é compatível com todo o nosso portfólio de impressoras atual. Mas aqui, para esse caso, ele ajuda ainda mais porque os clientes que são gráficas rápidas, copiadoras, eles vão receber o arquivo já fechado, muitas vezes em PDF. Então o clique funciona num sistema de arrastar e soltar, arrastando os arquivos para dentro do clique. O clique já de uma maneira inteligente já faz o aproveitamento e a rotação do arquivo para você conseguir uma economia já de material na sua impressão e você não ter que ficar se preocupando em, poxa, será que vai sair certo, será que não vai? Então ele é totalmente visual para facilitar realmente o envio da impressão para nossas HP Smart Tank. Mais um diferencial da HP para você. E outros dois pontos importantes que a gente leva em consideração quando fala de HP é economia e sustentabilidade. E tem um percentual que me chamou a atenção porque essa máquina também é feita de material reciclável, né, Thiago? Sim, ela tem 43% de plástico reciclado, ou seja, HP realmente se preocupando com o aspecto ecológico, com o impacto ao meio ambiente. A gente usa muito da economia circular de utilizar o plástico proveniente de cartuchos reciclados para incluir nessas impressoras. Então, cada vez mais vocês vão ver maior percentual de plástico reciclado utilizado nessas impressoras. Nessa, então, 43% de plástico reciclado. Além disso, pensando aí em sustentabilidade, a gente tem uma série de certificações aí por conta de energia, por exemplo, o Energy Star, essa impressora é certificada Energy Star, significa que ela tem uma maior eficiência energética, eficiência no uso da energia. Gasta menos energia, né? Consequentemente, o bolso agradece, além, né, de toda a questão sustentável e ambiental. Perfeitamente. E ela tem ainda um programador de liga e desliga. Então você pode agendar para ela desligar no final do seu expediente e ligar no expediente seguinte. Então com isso você ainda reduz ainda mais o seu consumo de energia. E ainda pensando em questão ecológica, essa impressora é certificada EPIT. EPIT ela é uma certificação que visa monitorar todo o ciclo de vida de um produto. Portanto,
desde que você está concebendo o produto, durante a utilização desse produto no cliente, até o ponto final que ele volta, né, seria descartado. Então, essa impressora conseguiu certificação Gold no IPIT, justamente a HP pensa no ciclo completo de vida útil do produto. Tiago, em relação a esse consumo de tinta, também dá para economizar com essa máquina? Sim, sim. A HP preza muito pela eficiência, não só energética, mas também de uso de tinta. Então, quando a impressora vai fazer manutenções, a gente usa o mínimo possível de tinta para maximizar o uso dessa tinta. E aí, no caso dessa impressora, a gente está falando de até 85% a mais de economia versus as concorrentes. Ou seja, um cliente que tem uma DesignJet Smart Tank consegue imprimir até 192 páginas A1 com essa tinta que seria desperdiçada pelos nossos concorrentes. Então, o cliente consegue muito mais eficiência com a sua tinta, ainda pagando super barato pelas garrafinhas de tinta, né? E olha que legal, 2 pilares principais, né, de economia. A questão da sustentabilidade, né, da energia, porque você já tem um gasto menor, e essa questão da tinta. Mudando de assunto, agora vamos para a prática, Tiago, para o dia a dia. Como funciona a conectividade dessa máquina? Que a gente sabe, né, que hoje, né, todo mundo na questão da internet quer estar conectado. Como é aqui? Olha, essa impressora tem 2 tipos de conectividade. Ou pelo cabo de rede, ou pelo Wi-Fi. Então, para aqueles clientes que não têm uma rede estruturada na empresa, mas tem um roteador wireless, é possível conectar essa impressora diretamente pelo wireless. E ainda pensando nesse aspecto de conectividade, a HP tem um aplicativo chamado HP Smart, que permite que o cliente possa fazer a impressão diretamente do celular para a impressora, de maneira remota. Então, isso pensando mais nos profissionais que de repente estão ali na loja, querem imprimir o arquivo, tá? Em vez de ficar transferindo, de repente dá para imprimir direto do celular para a impressora. É a praticidade, a facilidade, né, que muitas vezes a gente busca no dia a dia. Sim, sim, exatamente isso. Tiago, e a segurança é uma preocupação crescente, né? A HP oferece algum tipo, né, de serviço para proteger essas informações? Sim, a HP tem investido muito fortemente em cima de segurança. A gente sabe, né, a gente tem ouvido aí muitas vezes ataques hackers para todo lado, então a HP investe muito fortemente nesse sentido. E a gente utiliza esse know-how que a gente tem do mundo de computadores e laptops para as impressoras de grande formato. Então, essas impressoras HP DesignJet Smart Tank, elas já vêm com o HP Wolf Security Pro. O que é isso? Isso é uma tecnologia para que o cliente não precise se preocupar com segurança. A gente sabe que as plotters podem ser uma porta de entrada para ataque hacker, mas com o HP Wolf Security Pro, o cliente não precisa se preocupar. Então, ela tem proteção de firmware da impressora, para validar se esse firmware é o correto ou se foi corrompido por algum hacker. Ela tem um sistema de autorrecuperação desse próprio firmware, então ela tem uma série de recursos para garantir que a impressora não está sendo uma porta de entrada para um ataque hacker, e se por alguma aventura ela sofrer algum ataque, ela se autorregenera, bloqueando completamente essa entrada suspeita. E todo esse sistema, esse suporte aí de segurança, ele é gratuito? Precisa fazer um contrato à parte, Tiago? Muito boa pergunta. O cliente não precisa se preocupar com nada com relação à segurança. Isso já está embutido dentro dessa impressora. HP Wolf Security Pro.
embutido, completamente gratuito para os nossos clientes. E vocês dão suporte, por exemplo, eu estou com essa máquina, não estou conseguindo, né, utilizar, colocar algum sistema, enfim, existe esse suporte ao cliente? Sim, a HP, essa impressora ela vem com 1 ano de garantia de fábrica, então o cliente tendo problemas, ele pode acionar o 0800, o técnico vai até o local sem custo adicional para o cliente, e se tiver que trocar qualquer peça, a HP também troca gratuitamente dentro desse período de 1 ano. Agora, se o cliente quiser, ele pode estender essa garantia por até 5 anos. Então ele fica completamente coberto sem ter dor de cabeça ao longo desse período. Além disso, a gente ainda tem um Care Pack, que é o Care Pack de instalação. Então, se o cliente ficar receoso de como é que eu vou instalar uma máquina desse tamanho, a gente tem também um Care Pack onde vai um técnico da HP até o local e instala a impressora para ele. Então, a gente está cobrindo todos os pontos aí para o cliente ficar completamente satisfeito e seguro nesse sentido. E o legal é que você encontra o Care Pack de instalação e a garantia estendida no site da Infontec. Já deixei o link na descrição do vídeo para você. Outra coisa, Thiago, a impressora, ela vem assim, completa, do jeito que estamos vendo? Sim, ela vem completa e o mais legal é que ela já vem com as 4 garrafas de tinta cheinhas. 500 ml em cada uma. Então o cliente que compra a máquina já consegue sair imprimindo e bastante coisa. Ela vem com pedestal, como a gente está vendo aqui, vem com a bandeja, no caso do modelo somente impressora, já vem com a bandeja para A3, vem com o eixo para o rolo, vem com o pedestal, já falei, e vem com as garrafas de tinta, além da cabeça de impressão que vai fazer a impressão propriamente dita. Então ela vem completa, pronta para começar a imprimir. Já deu para perceber, né, que essa é uma máquina que une inovação, tecnologia, sustentabilidade, segurança, qualidade superior, design compacto e que veio, né, Thiago, para sanar uma dor do mercado. Isso mesmo, essa dor era justamente essa necessidade de ter um baixo custo de impressão, mas também entregar alta qualidade. E essa impressora conseguiu unir isso, além de entregar a manutenção já embutida. Então o cliente, né, lembrando, o cliente que coloca um sistema de tinta paralela, ele está buscando baixo custo de impressão. Porém, ele tem outros problemas. Problema de manutenção, problema de redução de vida útil da cabeça de impressão, problema de qualidade de impressão. Com o sistema integrado da HP, a gente resolve todos esses problemas do cliente, trazendo uma paz de espírito para esse cliente, para ele conseguir aumentar a lucratividade e entregar mais impressões de qualidade para o cliente dele. E não perder, né, a garantia da HP, porque quando a gente utiliza os materiais originais, as tintas originais, a gente não perde essa garantia, né, Thiago? Perfeitamente, porque quando o cliente usa o sistema paralelo, ele acaba usando subterfúgios e acaba perdendo a garantia da impressora. Esse sistema é original HP, com tinta HP, a gente sabe tudo o que está passando pela impressora, então não perde garantia, a máquina já vem com garantia e, como a gente falou, é possível estender inclusive essa garantia por até 5 anos. Trazendo essa paz de espírito para o nosso cliente. E o que você que está nos acompanhando também precisa levar em consideração é que às vezes usando esse mercado paralelo, você está colocando em risco a sua máquina, né? Sim, sim, colocando em risco a máquina e muitas vezes inclusive não contribuindo para o meio ambiente. A gente falou bastante de sustentabilidade aqui, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos é o que a gente está fazendo hoje. Então tudo que vai contaminar esse nosso planeta vai ficar para os nossos filhos. E a HP ela tem investido fortemente para reduzir o impacto ambiental e utilizar esses recursos que já foram utilizados na natureza para reutilizá-los nas impressoras. Então tem que pensar, né? Porque às vezes o barato sai caro, como diz já a frase. Isso mesmo, isso mesmo. E nessa impressora o cliente ganha em todos os aspectos. Ganha em qualidade, ganha em custo de impressão e ganha em paz de espírito
para que ele consiga seguir a vida aí sem impacto ao meio ambiente. Foi uma verdadeira aula, né? Obrigada, Thiago, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. É um prazer sempre tê-lo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço e espero vê-los numa nova oportunidade. Já estamos ansiosos para os próximos vídeos. E lembrando que além da impressora T858, você também encontra outros modelos no site da Infontech. Te convido também a assistir os outros vídeos que nós gravamos com o Thiago sobre a T250, T950 e T650. Assim vai ficar mais fácil para você escolher a impressora perfeita para o seu dia a dia e o seu negócio. Então não perca tempo, acesse agora mesmo o site da Infontech e fique por dentro de todas as novidades dos lançamentos da HP. Lá você também pode encontrar suprimentos, garantia estendida, garantia de instalação, tudo com profissionais qualificados que vão te ajudar em cada processo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!